Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco para mais um estudo da Palavra de Deus, né? Cordoniz e maná. Vamos ver o que nós vamos aprender na Bíblia, tá bom? Ainda no livro de Êxodo. Vamos orar e agradecer ao Senhor pelo estudo e pelo dia que Ele nos deu, né? Pelo maná, por tudo. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pela tua graça, pela tua misericórdia que o Senhor tem para conosco. Nos abençoa, nos transforma, traga paz para todos nós. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Amém. Vamos lá. Queridos, cordonizes e maná. O povo clamou: queremos carne, né? Deus deu para eles o maná, o pão celestial, mas eles clamavam e clamavam: queremos carne. Povo que reclama, povo que murmura, né? Será que hoje ainda não se repete essa experiência no meio do povo de Deus, no tempo de hoje? O povo de Deus é muito duro para aprender, meu querido irmão. É uma verdade isso. Deus deu para, igreja do sétimo dia, a igreja do sétimo dia, algo que clamamos e chamamos. Deus deu algo para a igreja do sétimo dia, algo que nós chamamos de reforma da saúde. Nós chamamos de reforma da saúde. Livros, vários livros de conselho, alimentares. E também livros de conselho sobre a saúde. Também livros de temperança. Também livros de medicina. Tá? Medicina e salvação. O livro de ciência do bom viver também. Todos esses escritos aí, escrito por uma escritora chamada Ellen Goldwhite. Mas sobre a inspiração de Deus, tá? Deus quer que você aprenda a viver com saúde. Deus quer te ensinar. Deus quer que você aprenda a viver, meu irmão, sem carne, tá? Não é pecado comer carne, tá bom? Não é pecado comer carne. Carne sem gordura e carne sem sangue, não é pecado. Carne com gordura e carne com sangue é pecado. Mas carne sem gordura e carne sem sangue não é pecado, não. Tá? Mas Deus tem um plano de fazer com que seu povo viva de acordo com a dieta original dada lá no Jardim do Éden. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29. Ali fala da dieta original que Deus deu para Adão e para Eva. E não tinha ali a carne. Deus falou para eles que era frutos e cereais que eles deviam se alimentar. Não tinha ali carne. Meu irmão, a carne foi dada como um alimento de emergência para o povo de Deus, tá? Após o dilúvio. E Deus quer que seu povo aprenda a viver sem carne e deixe os animais em paz. Mas o povo de Israel foram duro de coração. Eles queriam
carne. Saíram do Egito comendo carne, né? Infelizmente, vemos um padrão de rebelião nessa história aqui, de peregrinação. O povo rapidamente se esquecia, né, a ajuda poderosa de Deus no passado. Ele já esquecia, tá? E como como ele também, nosso Deus, havia solucionado os seus problemas. Ele já tinha esquecido já. O problema dos israelitas no passado é comum até hoje. Você sabia disso? Vamos trazer para nós aí, vai. É comum até hoje. Qual foi a causa da murmuração dos israelitas? E o que aconteceu ali? Êxodo, versículo 16, capítulo 16, desculpa, Êxodo, capítulo 16, está escrito assim, ó, versículo 1. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Os 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão lá no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel. Essa palavra murmuração, você vê repetindo várias vezes nesse texto. Tá? Desde o começo ali. No capítulo 15 também. Disseram-lhe aos filhos de Israel: quem nos dará se tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comia pão a fartar? Pois nos trouxe a estes desertos para matares de fome toda essa multidão? Reclamando, falando para Moisés e Arão, mas na verdade estava falando para Deus, porque foi Deus que levou eles até ali, Deus que tirou eles lá do Egito, da casa da servidão. Deus provia tudo para eles, mas não estava bom, não. Eles saíram do Egito, mas o Egito estava neles ainda. Todos os costumes do Egito. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 4, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Todo dia caía pão, suficiente para comer. Para que o ponha à prova, olha o que Deus falou, para que o ponha à prova se andam na minha lei ou não. Deus falou assim, eu vou fazer isso daí para ver se esse povo anda na minha lei ou não. Provações. Deus prova o povo. Dar-se o aqui ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Ou seja, na sexta-feira caía em dobro, porque no sábado não cairia nenhum maná. Tá? Eles não iam colher. Sábado era o dia de descanso. Então, versículo 6, disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Ele falou para o povo. Versículo 7, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, de novo, murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? De novo, murmurações. Prosseguiu Moisés, será isso
quando ao Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas, o quê? Murmuração, de novo, como que vos queixeis contra ele, contra Deus, contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações, de novo, não são contra nós, e sim contra o Senhor. Tá vendo o que Moisés falou? Vocês não estão murmurando contra mim e Arão. Vocês estão murmurando contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações, de novo, né? Quando Arão falava a toda a congregação, os filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu nas nuvens. Povo que murmurava, povo que criticava, povo que era triste, o povo. Será que hoje é diferente, meu querido irmão? Será que hoje é diferente? Fala para mim. Aqui você já vê, já percebe que a segunda murmuração aqui que eles falam, da carne, né? Foi pior do que a primeira, tá? Lá do capítulo 15, versículo 23 à frente, foi sobre a água. Aqui já foi pior do que a primeira, tá? Amados, essa murmuração foi mais ofensiva contra Deus do que a primeira, que está no verso, 3 aí, do Êxodo capítulo 16. Que está aí nesse verso, perceba que as murmurações vão crescendo, 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 cada vez mais. Tá? Isso já é um instrumento de Satanás. Vai crescendo a murmuração. Isso é um instrumento de Satanás. Tudo isso para ofender, sabe a quem? A Deus. O verso 4 que nós lemos aí, Deus dá o pão para viver, para ver se o povo andava com ele. Deus deu pão só para observar eles, se o povo andava na lei ou não. Né? Não podia colher dia de sábado. Você acha que eles faziam certo, a maioria? Tinha deles que colhia demais lá, virava tudo bicho. O que Deus quer é só isso. Obediência, viu, meu irmão? E ele permitiu o teste de provação para ver se andavam na minha lei ou não. Então, Deus permite. Deus nos testa. Veja que sexta-feira era para colher o maná em dobro, porque no sábado não cairia. O verso 5 que nós lemos, Deus orienta Moisés e Arão para falar ao povo. Queridos, veja aqui que Deus ouviu as murmurações do povo. Nesse verso. Através, de tanta murmuração, Deus ouviu, tá? Às vezes pensamos que Deus não ouve as nossas palavras de reclamações, viu, meu querido? Mas Deus ouve sim, tá? Deus vê, Deus ouve, tá? E Deus não se agrada das murmurações, desagrada a Deus, tá? Amados, tome cuidado com a sua boca, tá bom? Tá? A sua boca pode falar para libertar bênçãos e também pode falar para libertar maldições, tá? Você pode trazer essas duas coisas para si mesmo, tanto bênçãos como maldições. Cuidado com o que você fala, tá? Você lendo à frente, Deus mostra como ele queria que o povo fizesse, obedecesse à lei.
com atenção, né? O verso 24 aí, onde Deus fala que vinha em dobro na sexta-feira para obedecer e respeitar, né, o dia de sábado. Deus queria que respeitasse o dia de sábado. Agora, e hoje? Deus mandou nós cumprirmos os mandamentos. E hoje, repito, Deus mudou? Temos que continuar fazendo como Deus quer que seja feito. A obediência, é isso que Ele quer. Porque a comida da sexta-feira, tá? E que Deus nos dá, a comida da sexta-feira é uma comida que Deus nos dá. Agora, a comida do sábado é um milagre, queridos. Tá? Deus fez um milagre. Não é do suor do seu rosto. Tá? É provida por Deus. Para quem são os filhos e filhas de Deus, obedece a Deus. Faz a sua obediência aí. Respeita o sábado. Veja que era milagre após milagre, milagre atrás de milagres. E o povo murmurando ainda, reclamando. Né? O primeiro milagre foi na sexta-feira, quando caiu o pão em dobro. O segundo milagre, né, foi quando não apodreceu. Caiu em dobro na sexta-feira e não apodreceu até o sábado. Sendo que nos dias anteriores, se eles deixassem, virava bicho. Era todo dia, só todo dia. Tá? E o terceiro milagre, no sábado, não caiu nada. Outro milagre. Tudo isso para que Deus mostre quem Ele é. Para você e para mim. Tá? Tudo isso para que nós aprendamos a confiar em Deus e deixar que Deus seja Deus na sua vida. Amém. O verso 28 aí, Deus fala, até quando serei... Ó, eu vou ler o verso 28, que é muito importante. Verso 28, Deus fala assim, ó, então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Hoje Deus ainda está perguntando, até quando você se recusa a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até hoje Deus está perguntando. Até quando você se recusa a guardar o sábado? Que é um dia especial. Deus fez 3 coisas diferentes no sábado. Tá? Primeira, abençoou o 7º dia. Segundo, descansou no 7º dia. Terceiro, ele santificou o 7º dia. É isso, nós já podemos ver logo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 3, queridos. O verso 29 aqui, onde Deus diz que o Senhor consagrou o sábado e o povo, né, repousou no 7º dia, verso 29, fala assim, considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no 6º dia, vos dá o pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Versículo 30. Assim descansou o povo no 7º dia. Até que fim, amém, né? Deus não muda. Malaquias 3,6 continua até hoje isso. Ele falou, sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Então, continua. Queridos, Deus quer mostrar para você, né, a obediência. E mostrar para todos nós o caminho mais saudável que devemos andar, para ir ao encontro dele. Amém. Deus quer que você tenha domínio do apetite. Não é comer tudo o que você quer comer
ou tudo que você gosta? É comer o que Deus quer que você coma. É a vontade de Deus que tem que ser prevalecida na nossa vida, meu irmão. Se nós dominarmos o apetite, vamos dominar também o apetite de outras tentações também. Sabia? Você quer dominar o sexo? Domine o apetite. E assim por diante. Você dominando o apetite, você domina várias tentações. Deixe que Deus seja Deus na sua vida, meu querido irmão. Com a graça do nosso Senhor. Queridos, que estudo gostoso, né? De fazer, né? Cordoniz e maná. O estudo de amanhã. Água da rocha. Vamos entender isso na Bíblia. Água da rocha. Tá bom? Que a paz do Senhor esteja com você onde você estiver. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado na sua vida, meu querido irmão e minha querida irmã, aonde você estiver. E amanhã nós vamos ver essa água da rocha. Amém? Tchau, pessoal. Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de vocês onde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, se inscreve aí, faz a sua parte, tá bom? Seja um pregador. Tchau, pessoal.